anjos cantando. Boa noite, povo de Deus. Como vocês estão? Na paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Hoje eu vim trazer um assunto um pouco diferenciado. Pega a Bíblia ali para mim, por favor. Um pouco diferenciado. Vamos falar sobre política, importante, assim como a palavra de Deus. A Bíblia diz para crescermos na graça, no conhecimento. Precisamos também nos aprofundar sobre as questões políticas, porque se quisermos ter uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida produtiva, né, com qualidade de vida, então temos que saber quem são os governantes a qual iremos votar e colocar no poder. Queria pegar um texto básico, os irmãos, em Romanos 13, há vários textos falando sobre política. Vários textos falando sobre política. Algumas igrejas têm pregado-se contra a política, como se a política fosse algo que o diabo tivesse criado, né? Como se o diabo fosse o dono da política, né? Logo, a política é um trabalho, Deus fundiu o trabalho, Deus inventou o trabalho. Após o pecado entrar no mundo, através de Adão e Eva, que permite que o pecado venha entrar no mundo pela desobediência, então Deus diz para Adão agora que ele teria que trabalhar, que não teria mais moleza. Então, política logo é o ato de governar, esse é o significado da palavra. Agora quem pega a política, recebe os seus votos e começa agora a exercer esse ato de governar, e agora começa a fazer politicagem, né? Utilizar a sua cadeira, utilizar ali esse meio de poder em que o povo o deu para poder agora ter benefício próprio e abençoar sua família e o seu pessoal somente, e não abençoar as nações, as pessoas, então isso logo é politicagem, não é política. Tá? Então há vários textos, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, que vai falar sobre política. Política, homens de Deus, cargos políticos. Daniel na Babilônia, ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Daniel foi logo um político. Daniel foi um político. E não foi qualquer político. A Bíblia diz que ele tinha um espírito excelentíssimo dentro dele. Um espírito excelentíssimo habitava sobre Daniel. E ele exerceu o cargo com 5 reis diferentes. Olha aí. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelentíssimo. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Ele não era um cara corrupto, ele não era um cara mentiroso, um enganador, né? Ele não estava exercendo aquele cargo político para seu ganho próprio, para se beneficiar, né? E não só Daniel, que foi um dos primeiros ministros na Babilônia, né? Isso em 5 reis diferentes, ele continuou ali exercendo o seu cargo de político. Não só Daniel exerceu muitos anos um cargo de político, como você pode ver também José, né? Você pode ver que veio Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó as 12 tribos. E um deles, que foi o mais novo, foi José. José agora ele se torna então um cargo que nem existia ainda, nem existia o cargo de governador. José então foi um governador no Egito. Ele estava no Egito, mas o Egito não estava nele. E ele foi um grande homem de Deus, de forma que Deus o abençoou. Havia uma promessa de Deus sobre a vida dele, que Deus ia o exaltar soberanamente, aleluia, de forma que o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos iriam se prostrar diante dele. E ele, por contar isso para sua família, para os seus irmãos, logo ele tinha mania de grandeza, logo ele queria aparecer, e aquela coisa foi uma perseguição na vida de José, porque ele havia contado os planos, os sonhos de Deus para a vida dele, porque não era o sonho de José, era o sonho de Deus para a vida dele. E José, então, agora, por estar cheio de Deus, ele começa a interpretar os sonhos, e por interpretar esses sonhos, coisas espirituais, isso é um dom que vem de Deus, da glória de Deus. Isso não é para qualquer pessoa. Deus que dá para quem Ele quer dar, mas aquele que vive uma vida de oração, uma vida devota a Deus, em oração, em busca, né? E aí então José agora ele recebe esse dom de interpretação de sonhos, como existe o dom de pregação, o dom de louvor, o dom de oração, o dom de profecia, de revelação, né?
Então, há vários dons. Então, José ele tinha esse dom de interpretação de sonhos. E ele, por interpretar esse sonho, Deus o direcionou e colocou onde ele deveria estar. E ele foi um governador no Egito. Ele estava no Egito, mas o Egito não estava nele. E há muitas igrejas, aleluia, que já tem um povo chegando aqui. A paz do Senhor, meus amados irmãos. A irmã Dai Ferreira, a minha irmã, paz, irmã, tudo bem? A mamãe está assistindo também? Paz do Senhor Jesus, viu? Que Deus abençoe a senhora, mamãe. Te amo, meu amor. A senhora é minha vida, viu? Morrendo de saudade da senhora. Te amo, mamãe. Que Deus abençoe a senhora, viu? Em nome de Jesus Cristo. A paz, irmã. Que Deus abençoe você. Amém? Por cuidar tão bem da mamãe. Em nome de Jesus. Amém? A irmã Raquel Soares. A paz do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, algumas igrejas, há muito tempo, já ouvi isso aqui. Algumas até diziam assim, quando a nossa igreja começar a se misturar com a política, então a gente ficou igual às outras e aí entrou a corrupção na igreja. Isso aí não existe, irmão. Pelo amor de Deus, vamos ter base bíblica, vamos estudar a palavra do Senhor para não ficar ensinando heresia, sabe? O diabo ele quer isso mesmo, que o povo de Deus não exerça os cargos políticos, porque assim o satanista, o bruxo, aquele que tem voto e pacto com o diabo, ele senta naquela cadeira. E aí quando ele senta naquela cadeira, ele vai entrar na corrupção, na ganância, no roubo, vai tirar todos os recursos deste país e agora ele vai destruir a nação. E haverá mais mortes, haverá mais bandidos, porque automaticamente vai ter a fome, vai ter o desemprego, vai ter mais vagabundos. É isso que o diabo ele veio fazer. Ele veio matar, roubar e destruir. A Bíblia diz, faça a sua parte que eu te ajudarei. Deus não vai voltar por ninguém. Sabe? Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo em Romanos 13. Romanos 13, do versículo 1 ao 7 somente. Olha o que está escrito aqui, ó. A submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste às potestades, ou seja, os governantes, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para os bons, os que têm boas obras, mas para os que são maus, que têm más obras. Queres tu, pois, não temer os governantes? As potestades, está escrito aqui. Faze o bem, e terás louvor e tranquilidade dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, aí tema, pois não traz debalde a espada, ou seja, não é inútil que está trazendo a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Olha aí. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai cada um o que deveis. A tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor e a quem honra, honra. Então a palavra ela está sendo bem clara, que toda autoridade ela é constituída por Deus, seja para o bem ou até para o mal. Se você é uma pessoa do bem, você não tem que temer a polícia, você não tem que temer os governantes. Agora, se você é uma pessoa má, uma pessoa que age em maldade, malignidade, fazendo crimes, roubando, matando, destruindo, surrupiando, dando golpes, então agora você tem que temer então as autoridades, você tem que temê-la porque elas são constituídas por Deus para trazer justiça. Agora pensa num país sem a polícia, por exemplo. Um país agora sem os governantes, sem a polícia federal, sem a polícia estadual, olha aí, sem a polícia municipal, sem a polícia civil, sem a polícia militar. Como é que seria então agora essa terra? Seria então um faroeste aqui. Cada um ia querer pegar o que é do outro, matar, atirar, destruir. Constituiu todas as autoridades na terra, inclusive até governantes ruins. E a Bíblia diz que houve governantes ruins e virá sim governantes ruins, se a gente não utilizar então a nossa mente idônea, buscar o conhecimento. Muitas pessoas querem falar sobre aquilo que não entende, sabe? Hoje o nosso país ele ainda continua sendo uma colônia, ele não é um país.
Porque tudo da gente aqui é esvaído. A gente é roubado todos os dias, todo santo dia. Não sei se vocês já ouviram falar do NB, do nióbio. Sabe, o nióbio ele é um aço especial. O nióbio ele é um aço especial, é um dos metais mais resistentes à corrosão e altas temperaturas, temperaturas extremas, ele consegue suportar. Ou seja, eles são na maioria utilizados para fazer transporte de oleoduto. Ou seja, se você quer transportar, por exemplo, petróleo numa longa distância, isso vai aquecer muito. Então, se não for o nióbio, o que vai acontecer? Vai existir então uma rachadura, ela vai se abrir, vai se esvair essa matéria-prima preciosa, que é então agora o petróleo. Então, o que eles fazem? Eles utilizam o nióbio. O nióbio, se você pega um ferro e funde ele, derrete esse ferro, um ferro comum, derrete ele. Você pega 400 gramas agora de nióbio e você adiciona nessa 1 tonelada de ferro velho, de ferro fundido. E agora aquele ferro ele fica super mais resistente do que um aço comum. E ele vai ficar mais difícil de ter a corrosão, mais difícil de se enferrujar, né? E ele vai ser um aço mais leve. Ou seja, se você faz carros, ele vai economizar combustível. Ele é mais resistente, ele não vai enferrujar e ele é mais leve. Olha isso. A gente só tem 98% dessa matéria-prima no mundo. 98%. Desculpa, é que me ligaram aqui agora. Então a gente tem 98% do nióbio do mundo. 98% do nióbio do mundo. Vou repetir de novo para que você possa entender. Nós temos então 98% do nióbio do mundo. Só isso. O Canadá que tem 2%. Meu Deus, estão me ligando aqui, irmãos, me perdoe, é uma luta. É uma guerra. É só começar a fazer a live, falar de Jesus, falar do Senhor, fazer a obra, trazer o conhecimento, já